Primeiro, eu queria situar essa questão, né, tributária e a questão da distribuição de recursos dentro do modelo econômico implementado no país, para que possamos compreender por que temos um modelo tributário injusto, regressivo, e por que a distribuição de recursos também é tão injusta e tão desequilibrada. É porque o modelo econômico vigente no país, ele é voltado para a concentração de renda e riqueza. O modelo é programado para ser assim. Então, o modelo tributário obedece a essa estrutura de modelo econômico voltado para a concentração de renda e busca isso, por isso que ele é injusto e regressivo. O sistema da dívida funciona como funciona, com privilégios de recursos, principalmente os juros abusivos, para atender ao objetivo do modelo econômico. As metas que dirigem o nosso modelo econômico são metas estéreis. Quais as metas que o nosso modelo econômico persegue? A meta de superávit, a meta de inflação, de uma forma que não combate a inflação, de uma forma que privilegia juros, né, o aumento dos juros. Nós não temos controle de capitais. O controle de capitais seria essencial para uma justiça tributária, porque enquanto não tem controle de capitais, o que é que eles dizem? Se tributar, o capital foge. Foge por quê? Porque não há controle. Então, é por isso, não é? E tudo isso, esse modelo econômico equivocado, está travando o nosso país. O Brasil, um dos países mais ricos do mundo, não é, tem insuficiência de investimentos em direitos sociais, investimentos em infraestrutura, reforma agrária, tudo que alavancaria o nosso desenvolvimento, ciência e tecnologia, etc., está tudo travado. E nós estamos vivendo o quê? Desindustrialização. Então, quando a gente entende esse panorama, a gente vê por que as coisas estão como estão, né? E por que, pode passar aí, por que precisamos enfrentar esse problema. Em relação à carga tributária, quem financia o Estado brasileiro? Nós temos uma carga tributária altíssima, 37% do PIB. Mas ela não é 37% do PIB para todo mundo. Para alguns setores, principalmente como a deputada Luísa Erundina falou, os mais pobres, os trabalhadores e os consumidores, pagam muito mais que isso. Mas os grandes lucros, as grandes corporações, os empresários que recebem lucros distribuídos de milhões, às vezes, são isentos ou pagam muito pouco. Não é? Então, é uma carga distorcida. Os princípios tributários, principalmente o princípio da capacidade contributiva e o da progressividade, estão sendo desrespeitados. Porque nós temos miseráveis arcando com uma carga tributária altíssima, embutida em tudo que consomem e sequer sabem que estão pagando. Não é? Nós temos aí uma concentração de arrecadação na esfera federal. 71,8% dos tributos são federais. 22,7% estaduais e 5,5% municipais. E onde vive o cidadão? Onde são prestados os serviços ali diretos? Não é? Nós temos várias distorções. Eu vou mencionar apenas algumas mais gritantes. Os privilégios, por exemplo, da baixa tributação sobre lucros exorbitantes. Todo o país, aqui no Brasil, inclusive, nós já tivemos os adicionais sobre lucros que ultrapassassem determinados patamares. Não é? Eu estou vendo algumas pessoas anotando, vocês podem ficar tranquilos que eu já deixei a palestra aqui e ela é disponível para uso público, livre, sem direitos autorais. Essa informação é de todos. Então, à vontade. Podem copiar, usar à vontade. Tá ok? Privilégios, baixa tributação de lucros exorbitantes, fortunas, heranças, latifúndios, rentistas, bens supérfluos de luxo. Nada disso aqui ou não é tributado ou é tributado de forma pífia. Isenções sobre exportações. Por quê? Por que nós temos que isentar exportações? Não é? Por que nós temos isenções para distribuir lucros para os sócios? Enquanto os trabalhadores recebem um salário
pesadamente tributado, os sócios recebem o lucro isento. Não é? Remessas para o exterior isentas. Não é? Então, a riqueza do país se esvaindo, sem deixar nada aqui. Nós tivemos isenções absurdas, por exemplo, por ocasião da Copa do Mundo. Não é? Lucros abusivos foram auferidos aqui, sem benefício algum para o país, pelo contrário, um alto custo. E nós temos algumas aberrações, como a dedução dos juros sobre o capital próprio, que beneficiam os bancos. Os bancos podem deduzir uma despesa não incorrida, uma despesa que eles nem pagam, um mero cálculo sobre o capital próprio que eles possuem e que eles investem no próprio negócio. Eles calculam juros que incidiriam e deduzem. Isso é uma aberração, não é? E nós temos o problema da sonegação fiscal, grave no nosso país, promovida não só por legislação equivocada, que libera o criminoso pelo pagamento, quer dizer, pode-se cometer crimes tributários que, se você for lá e pagar, está tudo bem. Isso tem que mudar, não é? E nós temos uma falta de investimentos na administração tributária, tanto em relação a pessoal, a remuneração, a condições de trabalho, aparelhamento das aduanas, a segurança dos profissionais. Então, é preciso investir na administração tributária. É só um panorama. Aqui é o desenho de quem contribui para o Estado, não é? 52% dos tributos que chegam aos cofres públicos vêm do consumo e da renda do trabalho. 29% outros, principalmente o INSS, que também são referentes à renda do trabalho. Apenas 15% vem da renda do capital e 4% dos tributos recaem sobre o patrimônio. Então, vocês veem a enorme distorção que nós temos no financiamento do Estado brasileiro, né? Esse quadro talvez não dê para vocês enxergarem muito bem daí, mas como eu vou distribuir, depois vocês olham, é um trabalho muito interessante feito pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, que acompanha vários países. Eles traçam uma linha do Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui, por exemplo, o país onde os direitos humanos são mais respeitados, quer dizer, a sociedade paga uma carga tributária alta, mas ela tem todo o retorno a que tem direito, é, por exemplo, a Noruega, a Dinamarca, né? O Brasil está aqui, ó, lá embaixo, porque a nossa carga tributária é muito alta e o nosso retorno em bens e serviços públicos deixa muito a desejar, né? Pode passar. Com isso, qual é o panorama? O Brasil ainda é a 7ª economia mundial, nós somos o 7º país mais rico do mundo, mas nós temos a pior distribuição de renda do mundo. Eu até deixei os links aqui para que vocês possam visitar. O Brasil é o país onde o fosso social, a distância entre os ricos e pobres, é a mais cruel do mundo. Isso é inaceitável, né? Nós somos o 79º país no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano medido pela ONU. Nós somos o penúltimo país no ranking da educação. Isso não é um acaso, não é? Há milênios, os sábios dizem, querem acabar com o povo? Neguem educação para esse povo, não é? Então, é aí, ó. Nós somos o 128º no ranking do crescimento econômico. Algo está muito errado. Se nós somos a 7ª economia mundial, como é que nós podemos estar nessa classificação de IDH, de educação, de crescimento econômico, né? A resposta, pelo menos nas últimas décadas, está aqui, ó. Nós temos razões históricas, desde o tempo da colonização para isso, mas, nas últimas décadas, o problema é financeiro. O problema do Brasil é financeiro. A dívida pública absorve quase a metade do orçamento federal todo ano, não é?
Enquanto isso, a educação, menos de 4%. Saúde, menos de 4%. A Previdência ainda consegue quase 22%, e não é à toa que não tem uma semana que os grandes meios de comunicação vêm com acusações de déficit da Previdência que não existe. A Previdência está inserida na Seguridade Social e é altamente superavitária. Mas de onde o setor financeiro vai tirar mais dinheiro? Aqui da ciência e tecnologia, que já tem só 0,28%? Da gestão ambiental, que é tão importante, que recebe só 0,16%? Não, eles querem tirar da Previdência, que ainda recebe quase 22% do orçamento federal. Né? Só esse gráfico aqui, deputada, daria para refletirmos sobre as injustiças e sobre as amarras do nosso país. Não é? Pode passar, por favor. Bom, para este ano de 2015, a previsão é de 47% de tudo que se arrecada. Não é? De que dívida nós estamos falando? Da dívida chamada externa e da interna, que hoje em dia, essa diferença é praticamente nula, porque bancos estrangeiros compram diretamente aqui títulos da dívida interna. E a dívida externa, nós emitimos, inclusive, em reais lá fora. Não é? Então, a dívida que nós estamos mencionando é a dívida externa, que explodiu principalmente a partir da década de 70 para cá. O tal milagre econômico da ditadura militar não foi nenhum milagre, foi financiado por dívidas, inclusive, em sua grande maioria, dívidas ilegítimas. Não é? Depois, na década de 80, houve uma grande estatização, inclusive, de dívidas privadas. Isso foi provado na CPI, realizada aqui nessa casa, em 2009 e 2010. Dívidas privadas se transformaram em dívidas públicas. Na década de 90, nós tivemos um evento gravíssimo, que foi a suspeita de prescrição dessa dívida contraída com bancos privados internacionais. Essa prescrição foi parte de uma renúncia e essa dívida foi transformada nos títulos Brady, no plano Brady. Então, dívida morta, prescrita, virou título. E para que serviram esses títulos? Para comprar nossas empresas privatizadas na década de 90. Então, a dívida é um sistema que se relaciona com toda a economia do país. Muita gente acha que com pagamento antecipado ao FMI, a dívida acabou. Foram pagos apenas 15,5 bilhões de dólares ao FMI, uma operação que sequer foi importante para o país, porque nós pagamos uma dívida que custava 4%, mediante a emissão de dívida interna, que na época pagava juros de mais de 19%. Então, nós trocamos uma dívida de juros de 4% por uma dívida de juros de mais de 19%. Não é? E a dívida externa continua crescendo aceleradamente, principalmente a parte privada, mas que tem garantia do setor público e que, invariadas vezes, se transformou em dívida pública. Né? E, junto, também estamos falando da chamada dívida interna. Né? A dívida que explodiu a partir do Plano Real, com abusivas taxas de juros. No início do Plano Real, taxas de juros superaram 40% ao ano. Vários passivos que não tinham nada a ver com dívida pública foram empurrados para a dívida pública, porque o sistema financeiro age dessa forma em todo o mundo, em todo lugar que a gente investiga, eles querem criar a dívida. E a partir da criação da dívida é muito fácil fazê-la crescer. Não é? Por isso que nós queremos uma auditoria, para separar o que realmente é dívida, o que o país realmente recebeu, o que nós realmente devemos. Não é? Essa dívida já ultrapassa 3 trilhões e 200 bilhões de reais, a interna, em títulos. Tá? Em números, em dezembro, para pegar uma data fechada já, em dezembro a dívida externa atingiu 554 bilhões de dólares, a interna atingiu 3,3 trilhões de reais, convertendo tudo em reais, nós temos 4,7 trilhões de dívida. Isso dá, considerando
o PIB divulgado pelo IBGE, 86,5% de dívida bruta. Um número bem diferente do que o governo divulga. Por quê? Ele divulga a dívida líquida. Dívida líquida é uma ficção. Todas as vezes que vocês lerem alguma informação, dívida líquida, abram os olhos. Porque o que nós devemos é a dívida bruta. Os juros que nós pagamos é sobre a dívida bruta. Ok? Pode passar. Essas informações estão na nossa página, os números da dívida. Nós temos lá o dividômetro. Vocês podem consultar. Bom, o que nós chamamos de sistema da dívida? Sistema da dívida é uma expressão que nós criamos a partir da investigação de dívidas públicas. Aqui no Brasil, tanto dívida federal como dívida dos estados, dívida de países latino-americanos, dívida de países europeus. Existe um traço comum que nós chamamos de sistema da dívida. O que é isso? Em primeiro lugar, é a utilização do instrumento do endividamento público às avessas. O instrumento do endividamento público deveria ser usado para complementar os recursos financeiros para o Estado. Esse é o objetivo do endividamento público. E é legítimo que os Estados se endividem, porque os Estados têm que cumprir a sua obrigação com a população. E se precisar endividar, devem endividar. Porém, de forma transparente, de forma razoável, de forma transparente para com a população que vai pagar a conta, divulgando as condições e etc. Né? Quando nós investigamos a dívida que está aí, nós não encontramos isso. Nós encontramos a utilização do endividamento público como um esquema que retira recursos do Estado. Em vez de aportar recursos, retira. Esse sistema se reproduz internacionalmente e internamente também, no âmbito dos estados e municípios. Qual a principal característica do sistema da dívida? A ausência de contrapartida. Uma dívida pública, ela tem que ter contrapartida. Qual foi o dinheiro recebido? Onde esse dinheiro foi aplicado? Quando investigamos isso nessa dívida interna e externa brasileira, não se encontra. Qual é o maior beneficiário do sistema da dívida? O setor financeiro. Esse é o esquema em que a gente encontra em todos esses lugares que eu pude verificar até agora. Né? Como é que o sistema da dívida opera? Ele influencia o modelo econômico, como eu mencionei lá no início, quais as principais metas? A meta de superávit, etc. Ele dirige o modelo econômico, dirige as contrarreformas, tudo mais que vai ser feito. Ele se alimenta de privilégios financeiros, como nós vimos no orçamento e vamos ver daqui a pouco, principalmente as taxas de juros abusivas. Ele usufrui de um sistema legal, todo um aparato legal é modificado para beneficiar o sistema da dívida. Acabamos de ver isso na Grécia, deputada. Medidas ilegais para salvar bancos e criar dívidas para os países foram feitas, ilegais. E o que puderam, modificaram a lei. O que não puderam, fizeram ilegal mesmo. É incrível o poder, a correlação do sistema da dívida com o sistema legal. O sistema político. Por que nós temos tão poucos parlamentares aqui? Porque, infelizmente, tem que ser dito, a maioria que não está aqui foi financiada pelo setor financeiro. Basta olhar na página do Tribunal Eleitoral. E quem é financiado pelo setor financeiro já vendeu seu mandato lá atrás e não vai enfrentar esse debate sobre a dívida pública. É por isso que a Comissão de Legislação Participativa, a sociedade civil que paga a conta, é que tem que puxar essa luta. E deputados, parlamentares autênticos, que realmente representam o povo. Não é? O sistema, a corrupção é fundamental para o sistema da dívida. Primeiro, a corrupção de varejo, tipo mensalão, petrolão. Por que eu digo varejo? Porque para a dívida vão 3 bi por dia. 20 mensalões por dia. Então, a corrupção de varejo é muito interessante para o sistema da dívida, porque enquanto as pessoas estão achando que o país não dá certo por causa dessa corrupção de varejo, essa aqui
está de vento em popa. E ninguém tem olhos para enxergar, né? E a grande mídia, que vende jornais com a corrupção de varejo, que também é financiada pelo setor financeiro e não divulga esses dados, né? E quando divulga de forma distorcida ou até caluniosa, né? Eu mesma já fui vítima. Depois a gente conta. Pode passar. A questão dos juros. Essa tela tem muita coisa escrita, gente, porque isso tem que ser bem explicado. Por que os juros são tão altos no Brasil? Né? Esse é o maior privilégio financeiro do sistema da dívida. Não existe justificativa técnica, nem econômica, nem política, nem financeira para juros extorsivos como os praticados no Brasil. É uma decisão política de transferir recursos para o setor financeiro privado. E de quem é essa responsabilidade? Do Banco Central do Brasil. É o Banco Central do Brasil que opera essa benesse por meio de altos juros. Por quê? Em primeiro lugar, é o Banco Central que convida para as reuniões que antecedem a reunião do Copom. Convida especialistas. Quem são esses especialistas? Representantes do mercado. O que é que vocês acham que os representantes do mercado financeiro vão dizer em relação... Faltam 5 minutos. Tá bom. Em relação aos juros. Eles vão privilegiar. Então, o Banco Central convida. Evidente conflito de interesses. A Selic já está em 13,75%. Subiu 25% das eleições para cá. Nas eleições estava em 11%, agora está em 13,75%. E se vocês olharem na página do Tesouro Nacional, os títulos estão sendo vendidos acima disso. Porque quem manda no sistema da dívida são os dealers. Os dealers, que é o outro ponto, o Banco Central realiza leilões para a venda de títulos da dívida. Os dealers, que é um grupo de 12 bancos privilegiados, eles só compram os títulos quando os juros chegam no patamar que eles querem, não é? O Banco Central, outra medida que promove a elevação, inclusive, dos juros praticados, os juros privados. O Banco Central absorve todo o excesso de moeda em poder dos bancos privados. O que significa isso? Os bancos privados não vão ficar com dinheiro em caixa para correr risco de emprestar para a população. Eles têm a garantia de que o Banco Central vai enxugar e vai pagar os juros da dívida pública. Então, para que eles vão correr risco de emprestar para a população? O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central não enxugasse essa moeda? Os bancos iam ficar com esse dinheiro parado no caixa? Não. Isso ia forçar uma baixa dos juros para eles emprestarem para a economia, para as pessoas que precisam. Então, é o Banco Central que promove a elevação das taxas de juros. Para vocês terem ideia, hoje, 1 trilhão da dívida está nessas operações do Banco Central com o mercado financeiro. 1 trilhão. Esse 1 trilhão poderia estar injetado na economia, financiando a economia. E estão lá esterilizados pelo Banco Central. O Banco Central assume o compromisso de receber e devolver. Além disso, o controle inflacionário equivocado. Eu vou dar uma corrida, pode passar, por favor? Então, os privilégios do sistema da dívida. Nós temos aí juros elevadíssimos, mensais, cumulativos. Nós temos atualização monetária mensal cumulativa para a dívida. Todo mês corrige e outro mês em cima daquela correção. Nós temos a política do superávit primário, que corta qualquer gasto para privilegiar os juros. Os lucros das estatais vão para pagar a dívida, por lei. Todo o resultado das privatizações e concessões, por lei, para pagar a dívida. A desvinculação das receitas da União, para pagar a dívida. Desvinculação de outros recursos específicos. Desde 2008, com a crise financeira, essas medidas provisórias, 435, 450, que já viraram lei, dizem o seguinte: o que sobra de qualquer outra rubrica, fim do ano, passa o rodo e paga a dívida. Por que nós não temos uma medida dessa para a educação? O que sobra vai para a educação, não é?
Emissão de títulos para pagar juros. Isso é inconstitucional e está acontecendo no Brasil. Nós estamos emitindo títulos para pagar juros, que é despesa corrente. Emissão de títulos para cobrir prejuízos do Banco Central. E ausência de limite para custo da política monetária. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites para outros gastos, mas para a política monetária não. Né? Afinal, que dívida é essa? De onde vem essa dívida? A auditoria quer responder essas perguntas. Que dívida é essa? O que realmente devemos? Quem contraiu? Onde foram aplicados? Né? Pode passar, por favor. O privilégio está aqui nesse gráfico, enquanto aquele gráfico de pizza mostra o retrato de um ano, esse aqui mostra a sequência desde o Plano Real. Olha o que a Educação e Cultura recebeu. Cá embaixo. Olha a saúde e educação. Olha a dívida. Né? Pode passar. Enquanto isso, olha os lucros dos bancos. Por ano, mais de 70 bilhões de reais. Por ano. Pode passar. E quem são eles? Os dealers. A cada 12 meses, um grupo diferente. Varia muito pouco. Os grandes estão sempre lá. E vários estrangeiros. Como Barclays, Santander, Deutsche Bank, o Citibank, JP Morgan, HSBC. Por aí eu pergunto, a dívida interna é interna? Pode passar. E quem são os detentores dos títulos? É a sociedade? É o povo? Não. Quase 50% está na mão de bancos nacionais e estrangeiros. Quase 11,3% na mão somente de estrangeiros. Investidores que não são bancos. Investidores, podem ser até pessoais. Né? Quase 18% fundos de investimento. Quase 13% fundos de pensão. Apenas 3% em mãos de outros e 5% no Fundo de Garantia, FAT e outros fundos. Uma auditoria, inclusive, pode até segregar isso aqui. Quem são os detentores legítimos, não é? Que realmente colocaram o dinheiro ali e quem são aqueles que criaram a dívida e usufruem do esquema. Não é? Pode passar. Bom, está funcionando muito bem essa benesse de acumulação capitalista com esse esquema, com o modelo tributário injusto e com esse privilégio para a dívida pública. E a população com uma ilusória distribuição de riqueza. Enquanto o andar de cima, o setor financeiro, grandes corporações têm benesses, financiam as campanhas e extremo poder da mídia, nós temos uma ilusória distribuição de riqueza com pequenos ganhos para aqueles que vivem de Bolsa Família, pífios reajustes para os trabalhadores e uma tributação invisível, porque eles nem sabem que está tudo embutido em tudo que consomem, acesso a produtos baratos que geram uma sensação de melhoria de vida, então a sociedade fica imobilizada. Isso aqui está funcionando, não é? Pode passar. Qual é a saída? A nossa proposta é a auditoria, pode passar? A auditoria prevista na Constituição, que nunca foi realizada, já houve uma CPI, a CPI apurou graves indícios de ilegalidade, foi uma iniciativa do Ivan Valente, do PSOL, contou com a participação de vários deputados. Tem 2 procedimentos administrativos no Ministério Público que não andam, estão parados, não andam. Pode passar. O Equador nos mostrou uma saída. Em 2009, o Equador anulou 70% de sua dívida e a partir da realização da auditoria, e olha que inversão. O que vocês veem aqui em coluna vermelha é o gasto com a dívida. Em colunas azuis é o gasto social. A partir da auditoria e da anulação de 70% da dívida externa em títulos, com a concordância dos credores, nós tivemos pela primeira vez na história uma inversão. O gasto social supera o gasto com a dívida e essa inversão prossegue ao longo dos anos e o Equador está fazendo uma verdadeira revolução cidadã. Na Grécia, muito rapidamente, iniciativa do parlamento grego, fazer uma auditoria com participação cidadã. Tive a honra de estar lá também. O que nós apresentamos agora, há 2 semanas, o relatório preliminar, acusando ilegalidades, ilegitimidades. O mais grave, a Grécia não recebeu dinheiro vivo.
os empréstimos respaldados em papéis. Os empréstimos, não só para a Grécia, mas para Portugal, Irlanda, Espanha, Itália, vários países europeus, são para continuar o processo de salvamento bancário decorrente da crise de 2008. Um escândalo. E isso não é dito. Vocês viram alguma coisa nesse sentido na grande mídia? Não dizem. Só dizem que a Grécia vai dar um calote. A Grécia sofreu um calote. O povo grego está vivendo uma crise humanitária. No debate nós podemos desenvolver mais sobre isso e é preciso dar todo o apoio à Grécia. Eu convoco os parlamentares depois para uma conversa para ver se é possível sair dessa casa uma moção de apoio ao povo grego, que enfrenta nesse momento um massacre da grande mídia, um desrespeito. A economia do país encolheu quase 30% de 2010 para cá. Foram os jovens, o desemprego nos jovens atinge 60% da juventude. 110 mil jovens formados deixaram a Grécia, porque lá não tem emprego. Mais de 5 mil suicídios contabilizados por conta da crise. Ruas inteiras fechadas, porque os pequenos negócios não resistem. Para receber papéis, para salvar bancos que fizeram fraudes na emissão de papéis podres. Essa verdade tem que vir à tona. E a ferramenta para mostrar isso é a auditoria, né? Diante disso, nós temos aí várias publicações para ajudar nesse debate, todas disponíveis diretamente na página da editora a preço de custo. E agradeço por essa oportunidade. Peço desculpa aí pelos minutinhos ultrapassados. Muito obrigada.